Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao 947 de hoje. 947 porque começa aproximadamente às 9h47 da manhã. Aqui é o canal onde você que é professor de yoga experiente, iniciante, quem está em formação profissional ou praticante de yoga que um dia sonha em ser professor, você pode ter sacadas para chegar no Yoga 5K. O que é o Yoga 5K? É como você ganhar mais de R$ 5.000 por mês com aulas de yoga. E eu sou a Patrícia Zillig, então que você está aqui nesse canal para abordarmos temas relevantes, temas baseados no dia a dia de um professor de yoga. Seja coisas que são legais, sejam coisas que não são tão legais, mas a gente aqui falamos o papo real, que eu costumo chamar de papo de tapetinho, sobre o que rola dentro da profissão de ser professor de yoga. O tema de hoje é o seguinte: professora de yoga ou professor de yoga quer voltar a ministrar aulas, voltar a dar aulas. O que eu faço? Eu sou professor de yoga, quero voltar a dar aulas. Como é que eu faço isso? Então, esse é o tema que nós vamos abordar hoje. Primeiro, o seguinte: o que eu vou considerar aqui como um professor de yoga? É aquela pessoa que já é formada, tá? Então, aquela pessoa que já fez algum tipo de formação profissional, independente da linhagem, independente de qualquer coisa. Então, você já tem uma formação em yoga completa e você quer voltar a ministrar aulas. Então, se é esse o seu caso, para o tema de hoje, não é a pessoa que ainda quer se formar, é aquela pessoa que parou, que já se formou como professor de yoga, não importa se foi há 10 anos, há 5 anos, há 2 meses, mas que quer voltar, quer pegar o ritmo de aulas de yoga. Dependente também se você quer ter como plano B ou se você quer fazer o yoga como seu plano de carreira. Também pode ser que você queira fazer o yoga como plano de carreira, também é uma opção. Então, vou falar aqui com as diferentes formas de você começar. Primeira coisa, o que é ser um professor? É ser alguém que está ali mentorando, é ser alguém que está orientando outras pessoas, tá? Então, essa é a sua missão. Para que você oriente outras pessoas, por isso é necessário você ter a formação, você ter o conteúdo técnico, o conteúdo filosófico e o conteúdo também de prática. Então, isso é importante você começar a perceber. Se por mais que você fez uma formação bacana, você ainda sente que tem muitas lacunas para você atuar, você deve começar por isso. Por que é importante você conhecer as suas lacunas? Quando você sabe quais são as lacunas que estão impedindo você de evoluir, de voltar da aula, você consegue atuar nelas. E você consegue atuando nelas, você vai se permitir voltar a ministrar aulas, voltar a ajudar outras pessoas. Porque quando você para de dar aulas, você para de transmitir o conhecimento que você recebeu, você para de ajudar outras pessoas. Você é um como costumo falar aqui, você é um porta-voz de Shiva. Você é uma pessoa que, o Shiva, né, nasceu lá 5.000 anos atrás, foi passando conhecimento até chegar nos dias de hoje, chegou nos dias de hoje, e o yoga não morreu durante todo esse período porque tinha alguém passando a informação adiante. E esse alguém pode ser você. Quando você parou de dar aulas, aquela informação parou em você. Outras pessoas continuaram, mas você parou. Então é muito importante que você dê continuidade, claro, se for sua vocação, se você preferir ser advogado, engenheiro, qualquer outra coisa, faça. Mas se isso for importante para você, se ser professor de yoga é algo muito relevante para você, vamos verificar o que está acontecendo que travou você de dar continuidade à sua missão de ensinar. Então, como é que eu faço se eu parei? Então, você vai observar todas essas travas que você percebe que tem no seu caminho. A primeira delas, que é a base, é o conteúdo mais denso, conteúdo técnico, filosófico. Será que eu sinto que quando eu começo a ministrar aula, está faltando alguma coisa? Está faltando algum refinamento? O que é esse refinamento? Está faltando conteúdo teórico? Será que eu realmente aprendi todos os respiratórios, todos os pranayamas, todos os asanas que eu gostaria de ministrar em aula e que meu avatar quer, que meus alunos querem? Pode ser que você esteja inseguro porque falta conhecimento. Se falta conhecimento, conhecimento é base. Então, é a primeira coisa que você deveria focar. Ah, mas eu gostaria muito de incluir filosofia também. Eu sei só fazer asana, sei só fazer induzir exercício respiratório, pranayama. Falta conteúdo filosófico. Vai estudar o conteúdo filosófico. O que é conteúdo filosófico? Talvez você queira contar um pouquinho mais sobre a história de yoga, falar um pouco mais sobre as linhagens, enfim, pode ser que você queira agregar esse tipo de conhecimento na sua aula. Não é 100% necessário. Pode ser que você queira falar sobre yamas e niyamas, são os códigos de ética. Pode ser que você queira agregar mais na sua aula. É legal, não é extremamente necessário, mas pode ser que os seus alunos comecem a cobrar. Por exemplo, como é que é a alimentação preconizada pelo yoga? O que o yoga recomenda para você fazer de manhã? O que o yoga recomenda para você ter um sono mais leve, um sono mais profundo de qualidade, né? Dormir mais rapidamente, para ter uma vida mais leve. Isso tem a ver com yoga, mas ele tem a ver com yoga fora do tapetinho, tem a ver com a cultura do yoga, do estilo de vida do yoga. Só que isso você só pode ensinar se você vivencia. Se você não vivencia,
você não consegue ensinar, porque pode ser que tenha algum hábito que o yoga preconiza que você não faça. Por exemplo, muitas linhagens, elas orientam a tomar banho frio de manhã. Pode ser que você não seja a pessoa que mais gosta de tomar banho frio de manhã, mas é importante que você pelo menos tenha vivenciado aquilo, ou que saiba que isso é uma condição interessante para a circulação. Enfim, a yoga fala por que é interessante ter esse banho gelado de manhã. E aí você explica. Pode ser que você não tenha o hábito, porque você não quer. Ou, por exemplo, o yoga ele também tem a sugestão de indicar um dia de frutas para você ter um dia mais leve ali, um dia para o seu organismo ir se readequando. Ah, mas você não gosta de fazer um dia de frutas porque você não sente necessidade, tá tudo bem, mas é importante você saber orientar o que vai acontecer num dia de frutas. Por exemplo, essa pessoa pode ter um pouco de dor de cabeça, é legal ela ir de maneira gradual, começar a sua parte da manhã de frutas, na outra semana vai o horário do almoço também, aí na outra semana vai até o jantar, na outra semana pode ir o dia inteiro, sabe? E de maneira gradativa, é uma orientação. E aí o aluno vai ter dúvida, pode comer isso, pode não comer? Posso misturar todas as frutas? Por exemplo, ácida com doce, pode dar ruim. Então, são orientações que vão além da sala de aula, vão além do tapetinho. Isso tem a ver com a filosofia do yoga, que é a alimentação, que são as técnicas de cria, porque Butha Shuddhi, né, é considerada uma técnica de cria, uma técnica de limpeza do seu corpo de dentro para fora. E aí é interessante você agregar esse conhecimento, mas é necessário você saber com profundidade sobre esse assunto para você ministrar a aula? Não. Mas se os seus alunos, se o seu avatar é algo muito importante para o seu avatar, faz sentido você estudar sobre isso, para você trazer esse conhecimento para ele, para você atrair pessoas que querem saber, por exemplo, sobre técnicas de limpeza do corpo. Aí você ensina na aula e cria, você ensina os respiratórios também tem esse poder, mas eles querem fazer algo a mais. Então é interessante que você estude esse algo a mais também. Mas isso não te impede de dar aulas. Paty, eu não tenho certeza se eu conheço todos os asanas do universo. Ninguém conhece todos os asanas do universo. Se você esperar para você ter o conhecimento pleno do yoga, você não começa nunca. Precisaria de 5, 10, sei lá quantas vidas para você conseguir absorver tudo que o yoga tem e mesmo assim não conseguiria, porque o yoga também ele muda com o tempo. E yoga para cada pessoa vence de um jeito. Eu te digo que você tem que pensar, o que eu sei de conhecimento técnico, de conhecimento filosófico, é o suficiente para que aquele objetivo que a pessoa veio buscar na minha aula? Vou dar um exemplo. Pode ser que você dê aula só para mulheres e que essas mulheres queiram, por algum motivo, ganhar flexibilidade. Então, você vai ensinar técnicas de flexibilidade para elas. Você vai ensinar alguns asanas de flexibilidade, com as variações, com o tempo de permanência vai aumentando, tal. Isso é legal. Então, você sabe fazer isso? Sei. Legal. Então, você já está apto para ministrar aula para essas pessoas. Mas, Paty, não seria legal se aprofundasse mais? Seria. Você começa a ministrar aula e vai aprofundando. Um exemplo, você começa a ministrar aula com as técnicas de flexibilidade que você sabe, que você aprendeu na sua formação, e você vai começar a incluir permanência, visualização de cores, por exemplo, azul celeste, que ajuda na flexibilidade, ajuda a soltar a musculatura. Você vai incluir outras coisas como a respiração, ritmo respiratório, um ritmo 1-2 ou 1-2-3, para que a pessoa vá descontraindo mais a musculatura, localização da consciência, onde está sentindo mais ali, que está segurando a pessoa a avançar. Então, você vai colocando um monte de coisas, vários elementos dentro da sua prática, mas veja que não é necessário você conhecer com profundidade tudo isso, você vai colocando esses elementos com o tempo. Então, não precisa você conhecer todos esses elementos de uma vez só. Pega o que você já conhece e aplica, começa a dar aulas. E você vai se aperfeiçoando, e vai colocando, vai aprendendo e vai colocando na sua prática. Aprende um pouco mais, vai colocando na prática. É assim que funciona. Quando eu me formei, e olha que a minha formação foi longa, tá? Eu já praticava há uns 3 anos, eu fiz uma formação de 2 anos e meio, mais ou menos, e aí até fazer a primeira prova. Fiz prova, já estava fazendo estágio, tive banca avaliadora, e aí para fechar o grau como instrutora, como professora, foram 4 anos. Todos os anos já dando aulas, né? Fazendo provas de revalidação para ver se eu estava apta a continuar dando aulas e fechar meu certificado. Foi uma formação longa, mas mesmo sendo uma formação mais longa, eu senti necessidade de fazer curso, de aprender mais. Então, eu senti necessidade de aprender mais a como fazer gestão dos alunos, a como divulgar as minhas aulas. Não sabia como divulgar, me formei, eu não tinha ideia como eu ia fazer divulgação das minhas aulas. Então, o que eu fiz? Eu fui buscar como divulgar as aulas, eu fui buscar como, logo no comecinho do Instagram, que o Instagram estava começando, eu fui buscar informações de como o Instagram poderia me ajudar na divulgação, página do Facebook. Então, enfim, eu comecei a buscar informações sobre isso. Isso não ensina na minha formação, mas foi necessário. Então, eu vi que
tinha essa lacuna. Então é importante você saber quais são as suas lacunas que te impedem de avançar. Paty, eu tenho medo de sala de aula. O que está impulsionando o seu medo? O que faz com que você sente ali no seu tapetinho e te dê um frio na barriga? Frio na barriga não é ruim, tá, gente? Porque o frio na barriga, ele te move. Significa que você está fazendo alguma coisa desafiadora para você. Se é desafiadora, é legal. Quando eu tenho uma amiga que ela diz o seguinte: no dia em que você parar de sentir frio na barriga, pelo menos de vez em quando no seu trabalho, significa que você não está se desafiando o suficiente. Significa que você pode ter perdido o tesão por aquilo que você faz. Não é que cada aula que você vai dar para cada aluno, você vai ter frio na barriga e vai se sentir desconfortável, não é isso. Mas quando você está fazendo algo pela primeira vez na vida, pode ser yoga, pode ser qualquer coisa, você vai sentir esse frio na barriga, porque você vai estar se desafiando. Isso é bom, isso não é ruim. Esse frio na barriga nos move. Então, se você sentir isso em toda a sua aula, significa que tem algo errado. Mas se você começar a perceber que tem frio na barriga em determinados momentos de projetos novos, aí é legal, é importante. É interessante isso. Mas o que é mais interessante? Que você vai observar o que está causando esse medo. Frio na barriga é uma coisa, medo é outra. Medo pode travar você de fazer alguma coisa. Pode impedir você de dar aula para uma pessoa. Pode impedir você de atender um prospect. Você fala, pô, esse prospect aí, o cara super fortão, uma menina super, né, blogueirinha. Imagina que ela vai querer fazer aula comigo. E aí, quem já pensou assim? Só que se a pessoa te procurou ou você procurou aquela pessoa, pensa no seguinte, quando a gente fala em yoga, você conhece mais do que aquela pessoa. E não tô colocando você em patamar maior ou melhor ou menor, tá? É que na vida são assim, funciona dessa maneira. Você sabe mais algum tema como yoga do que outras pessoas, então você ensina isso. E você sabe menos sobre um tema que você vai aprender com outras. A vida é assim, a vida funciona dessa maneira. Então você tem uma mão para cima, uma mão para baixo. Você vai ajudar as pessoas a subirem e você vai ali ter pessoas que vão ajudar você a subir. Agora é importante você saber quais são os seus pontos, o que está travando a sua evolução. O que está causando medo em você? O que faz você travar? Pode ser que seja a primeira coisa mais base é o conhecimento. Então, o seu conhecimento de yoga é o suficiente? Ou você está duvidando que você é bom o suficiente para estar ali para ministrar aquela aula? Se for isso, vá buscar primeiro essa formação. Paty, mas é que eu não sei se a minha comunicação é boa. Vá verificar se a sua comunicação é boa. Uma dica que eu dou aqui é gravar a sua aula. Não precisa gravar o aluno, tá? Principalmente se for online, você pode gravar. É para você. Grava a sua aula, grava você falando. E aí você vai assistir primeiro você sem o som, só para perceber se realmente o que você está vendo faz sentido. E depois você vai ouvir só o seu áudio e verifica se aquilo faz sentido para você. E depois você vai juntar as duas coisas e veja se tem coerência. Esse é um bom teste, tá? Se você quer se aprimorar, você tem que se observar. Faz parte do processo de autoconhecimento. Então, grava suas aulas e se observa. Às vezes, pode ser que tenha um vício de linguagem que você não gosta ou alguma coisa nesse sentido. Mas a segurança daquilo que você está fazendo é o mais importante naquele momento. Se você conhece o suficiente para estar ali, se você receber um diploma, receber uma formação, significa que você está apto para dar essa aula, para aquele público específico que a sua formação orientou. Então, faça. A segurança de experiência de tapetinho vai vir você fazendo. Paty, mas eu estou ainda com muita insegurança. Me formei, não ministrei aula, ainda estou muito inseguro. O que eu faço? Começa a dar aula primeiro para você mesma. Coloca ali almofadas, sei lá, qualquer coisa, e começa a treinar. Depois começa a treinar com amigos. Pega um grupo de amigos, familiares, qualquer pessoa e começa a dar aula, nem que seja uma aula rápida de 15 minutos. Só para você pegar a experiência. Pega essa experiência, faz sentido isso. Até se você tiver contato com os colegas de formação do seu curso, faz isso entre vocês. Eu fiz muito isso, entre sempre os colegas de profissão, né, os colegas que estavam ali se formando comigo, nós trocávamos. Uma hora um ia lá na frente da aula e eu ficava assistindo, ficava participando como aluno, outra hora eu ia lá e eles participavam também. Então, isso é muito legal. Você pode participar como aluno e aí depois você troca. Isso é muito legal, é muito divertido. Você aprende, a pessoa aprende também. Nesse ponto, às vezes eu era um pouco cara de pau. Como eu já estava dando aula já há algum tempo, o que eu fazia? Eu pegava e no final da aula, quando eu era aluna ainda, quando eu terminava a minha aula, eu pedia para as pessoas, para os meus colegas, né, de turma, falar assim, será que vocês têm 10 minutinhos? Eu posso tomar aula para vocês em 10 minutinhos, só para eu treinar? E aí eles ficavam, e eu dava aula de 10 minutos para os meus colegas de turma, só para pegar experiência. E aí depois eles me falavam, pô, Paty, aqui é melhor você falar assim, ó, aqui no Yoga Nidra acho que sua voz não foi muito modulada, foi muito alta, tem que falar um pouco mais baixo.
baixo, enfim, eles falavam. Isso era muito legal. Então, não tenha medo de receber feedback. Quem está começando na profissão, não tenha medo de receber feedback. Ou quem já se formou, quer voltar, não tenha medo de receber feedback. Feedback, orientação é a melhor coisa. Vale ouro para você. É algo que você pode usar para a vida. Então, use isso. Paty, mas tá bom. A minha questão não é ser insegura. Quero voltar para a profissão. Eu já dei aula, mas eu não sei como voltar. No começo, isso eu ouvi muito, tá? Muita gente falou, eu não ganhava dinheiro, fui fazer outra coisa, eu continuei na minha profissão e acabei agora, eu não sei como voltar. Como é que eu faço para voltar? Primeira coisa é você se divulgar, fazer uma preparação para você se divulgar. Então, como é que você faz? Você vai se preparar. Qual que é o seu público? Vamos lá, vamos definir. Qual que é o seu público-alvo? Qual que é o seu avatar? Refina ele. Qual que é o seu avatar? Pensa qual que é a transformação que você vai gerar na vida das pessoas. E parte a partir disso. Qual que é a transformação que você vai gerar na vida das pessoas e para quem você vai gerar essa transformação. E a partir de então, começa a definir toda a sua parte de marketing, toda a sua parte de divulgação. Mas primeiro é necessário você sim focar nessas questões de se preparar antes de começar. Paty, mas já tem gente me procurando. Legal, já tem gente procurando, você pode começar a pensar. Essa pessoa, eu vou ministrar aula personal ou vou ministrar aula em grupo? Qual vai ser meu valor hora-aula? Como é que eu vou precificar isso? Quais são os custos envolvidos para cada aula? Porque a aula não deve ser um valor padrão. Você deve ter um valor padrão para se basear, tá? Mas, por exemplo, um personal que você vai ministrar na sua casa online, pode ser que você cobre um valor e para aquele personal que você vai na casa da pessoa, você tem que se deslocar, tem que pegar Uber para ir e voltar, ou pagar estacionamento, é muito longe, você leva mais de 3 horas para ministrar aquela aula, que é 1 hora para ir, 1 hora para voltar e 1 hora lá. Se você tiver aquele bate-papo que orienta que você tenha com o aluno antes e depois, é 1h30. Então já são ali 3h30 que você investiu naquela aula. Percebe que essa aula tem que ter um valor maior do que aquela que você ministra em casa, online? Não é porque o online tem que ser baratinho, não. Porque também tem uma vantagem. O aluno online, ele também está deixando de gastar tempo, dinheiro e energia para ir a algum lugar. Então, ele também valoriza essa aula online, tá? Não precisa cobrar pouco só porque é online, não. Pode cobrar um valor que você merece também. Mas, essa base de pensar quem é o seu avatar, qual que é a transformação que você vai gerar na vida das pessoas e o formato da aula, quanto você vai cobrar, é importante. Então, você deve pensar, o valor da minha hora-aula vai ser... Vou falar um valor baixo, tá? Um valor que hoje eu não cobro, mas eu sei que muita gente já é difícil cobrar R$100. Isso, R$100 é um valor que é alto? Não, não é alto, tá? Depende muito como você se posiciona, faz a sua parte de comunicação de marketing. R$100. Se você vai pensar, tá, eu vou cobrar R$100 para essa aula online. Legal, personal. Quanto que eu vou cobrar para essa aula que eu vou demorar 3h30 para ir e voltar, né, no processo todo, e eu vou gastar R$20 de Uber ou R$30 de Uber para ir, mais 30 para voltar? Quanto que eu tenho que cobrar por essa aula? Eu tenho que levar EVA ainda. Então, você vai cobrar 3 vezes o preço da aula? Não, né? Porque senão também você não fecha. Mas quanto você tem que cobrar? Você tem que colocar todos esses custos envolvidos. Você vai gastar ali, R$40 de Uber, que é 20 para ir, 20 para voltar. Aí você vai gastar 3h30. No mínimo, você teria que cobrar dessa aula, no mínimo, 170, R$200. Porque ela vai te deixar de dar aula para um monte de gente. Você poderia estar dando aula para 3, no mínimo 2, vai? Eu não oriento 3 pessoas porque eu não gosto de ministrar aula uma em seguida da outra. Porque o aluno, ele quer conversar com você um pouco antes, ele quer conversar um pouco depois. Pode ser que o aluno atrase um pouco a aula, pode ser que você atrase, não é legal, mas pode acontecer. Então, marca ali a diferença de uma aula para outra com meia hora, pelo menos. Se você tiver que se deslocar, aí você tem que marcar mais tempo. Aí você coloca uma meia hora de espaço. Se acontecer qualquer coisa, você tem meia hora de respiro entre uma aula e outra. Porque aí você consegue encaixar melhor na sua agenda. Isso acontece, tá? Imprevisto acontece o tempo todo. E não é só imprevisto. O aluno quer conversar com você um pouquinho antes ou depois. Eu tenho uma aluna personal muito antiga que toda vez que a gente ministrava aula na casa dela, na época, a gente tomava café da manhã depois. Então eu marcava 1h30 a aula dela. Às vezes até 2, porque às vezes ela atrasava um pouquinho e tal, mas era uma aluna mais antiga que tinha um valor agregado, um valor hora-aula bem interessante, então tudo bem. Agora, se você não tiver isso, tem que pensar quanto você vai cobrar, não é só um valor fixo. Então, se a pessoa chega para você, quanto tá a sua aula? Não fale por mensagem, porque você não tá trabalhando só com aula de yoga, você tem um trabalho diferenciado, pelo menos eu oriento que você tenha, tá? Se você quiser fazer só aula de yoga, ok, mas um trabalho diferenciado que ele envolve acompanhamento do aluno, gestão evolutiva, envolve você montar
aula para ele fazer em casa, envolve muitas outras coisas que não é só aula de yoga, entende? Então pensa em todo esse trabalho que você vai oferecer. Então, se a pessoa perguntar para você, quanto custa a sua aula? Fala, olha, eu trabalho diferente aqui. Eu trabalho do seguinte, vamos marcar um horário para eu entender melhor as suas expectativas, os seus objetivos, até para saber se o que você busca tem para oferecer. E aí você vai conversar primeiro com o prospect, que eu costumo chamar de futuro aluno. Então você vai bater um papo com ele primeiro, vai conversar, vai entender as necessidades, as dores físicas, mentais e emocionais, até outras coisas. Será que ele fez uma cirurgia recente? Será que ele é grupo de risco? Não saia falando o valor da sua hora por mensagem, muito menos sair dando aula experimental torta direita, porque você nem sabe se aquela pessoa pode fazer aula experimental. Se a pessoa fala ali para você que ele fez uma cirurgia recentemente ou que ele está com pressão alta, você precisa primeiro, antes dele sentar no EVA, pedir um exame médico, pedir uma orientação médica. Você vai entregar ali um exame médico para que o médico dele fale o que ele pode fazer e o que ele não pode. Por exemplo, quem tem pressão alta, geralmente, se não está controlado, não pode fazer invertida, porque o sangue vai todo para a região da cabeça. Outra coisa, se a pessoa fez recentemente uma cirurgia dentária, dá no mesmo, porque senão todo o fluxo sanguíneo vai para cá. Ou uma cirurgia ocular, também não pode. Então, por isso que é importante você fazer essa conversa antes. Então, se você está retomando agora as aulas de yoga, pense em já retomar certo. Então, começar o seu trabalho pensando no avatar, na transformação que você gera para aquelas pessoas, e se preparando. Qual que é o valor hora-aula que você vai cobrar, mas pensando em tudo isso. Porque você vai dar acompanhamento para esse aluno mais vezes, você vai marcar gestão evolutiva, você não cobra gestão evolutiva. Então, faz parte do valor que ele paga, independente se é personal, que vai pagar hora-aula, ou se é grupo. Eu oriento em grupo, você cobre mensalidade. Não entre no contexto de cobrar hora-aula, só se for aula avulsa. A pessoa não quer se comprometer, ela quer de vez em quando fazer uma aula em grupo avulso, ok, mas esse valor da hora-aula avulsa tem que ser um valor a mais acima. E se ele tiver um plano com você, ou ele tem algumas compensações, compensa para ele ter um plano. Quando ele tem um plano, ele vai ter um valor menor, né, por mês. Menor, mas nada de cobrar R$100 por mês, tá? Nada de cobrar R$100 por mês por 8 aulas, que eu já vi gente cobrando até R$30, R$10 por mês por aula em grupo. Não, cobre o valor que você merece. Então, em grupo, geralmente eu penso no seguinte cálculo. Personal tem um valor X. O valor em grupo é metade daquele valor. Hora-aula, no mínimo, é metade. Mas eu vou cobrar R$50 por cada hora aula do seu aluno? Não. Você vai fazer um cálculo e vai cobrar mensalidade. Então, vamos pensar assim, que cada aluno. Então, se esse aluno, ele tem 3 aulas por semana, vezes 4, ele faz 12 aulas no mês, vezes R$25, daria R$300 por mês. Ok, até que é um valor ok. Você não vai falar esse cálculo para o aluno, mas você vai falar, olha, o valor da mensalidade para você fazer aula 3 vezes por semana, em grupo, ou plano livre. Plano livre é o quê? Ele pode fazer quantas aulas em grupo ele quiser naquela semana, que também é legal, eu acho interessante. Aí ele vai pagar R$300 por mês. Se você for fazer o cálculo, 300 por mês, para que eu divida isso por aula, dá R$25. Para dar os R$100 por aula, eu tenho que ter 4 alunos naquela turma. Então, você vai pensar em 4 alunos por turma. Então, isso é interessante você olhar. Eu tenho que ter 4 alunos por turma para dar o valor hora-aula que eu coloquei para mim mesmo de R$100. Então, já pensa nisso. Ou vai ser um aluno personal, ou vão ser 4 alunos numa aula em grupo. Então, já estabelece aí, já vai pensando, vai fazendo os seus cálculos. Mas lembra que você vai cobrar mensalidade para aluno. E se esse aluno quiser fazer uma aula avulsa em grupo? Aí você cobra outro valor, você vai cobrar um valor de, no mínimo, R$50. Aí vale a pena você cobrar R$50, porque é aula avulsa, ele não tá fechando o plano com você. Aí é diferente. Mas percebe que essa parte, eu dou um exemplo aqui, tá, gente? Não precisa seguir exatamente esse exemplo. Mas percebe que, se você não sentar e se preparar, você vai ficar nas mãos da pessoa, porque a pessoa vai chegar para você e falar assim, quanto tá a sua aula? Minha aula custa R$100. Mas tá caro, faz por 80. Mas se eu fizer em grupo, você faz por 40? A pessoa vai dar espaço para ela ficar barganhando. Vai ficar barganhando demais. Essa barganha tem que ser sua. Tá nas suas mãos, não tá nas mãos dele. Qual o valor para mensalidades? Vai variar muito. Tem uma série de variáveis nesse cálculo. Uma delas é qual o custo envolvido. Você vai ter que locar sala, né? Você vai ter que locar alguma sala para dar essa aula. Você vai fazer na sua casa, e aí geralmente já tem o custo de internet, essas coisas. Você está em parceria dentro de alguma escola e vai ter que pagar um percentual para aquela escola. Então, coloca esses cálculos na análise, mas tem que pensar, o que eu sugiro que você tenha uma tabela básica? É o seguinte, se a pessoa for fazer aula com você uma vez por semana e vai pagar um mês para você, é um valor.
maior. Se essa pessoa vai fazer aula 2 vezes por semana com você, vai pagar para você já 3 meses de aula, é um valor menor. Se essa pessoa vai fazer aula com você 3 vezes por semana e ela vai pagar o ano inteiro para você, já é um valor menor por mês, entende? Então eu costumo coloca aí de 20 a 25% que vai caindo o valor conforme essa pessoa vai aumentando o plano dela. Aí você vai pensar se você vai ter alguma maquininha de cartão de crédito, se vai ter um depósito programado, se a pessoa vai pagar à vista. Tem gente que gosta de pagar o plano anual à vista. Se ela pagar o plano anual à vista, aí você vai dar um valor menor. Não é desconto, tá? Não fala desconto, é abatimento. Vamos pensar nessa mensalidade que eu falei de R$300 para plano livre ou 3 vezes por semana. Se a pessoa for fazer com você um pacote de um mês só, 3 vezes por semana, você vai cobrar uns 400 por mês. Porque é um mês que ela vai estar com você. Agora, se ela fizer um plano de 3 meses, você cobra uns R$300. Agora, se ela fizer um plano de 12 meses, você pode fazer um valor menor que isso, 280. É assim, esse valor ainda é baixo, tá? Eu sei que tem muita escola, varia muito esse valor de escola para escola. Eu já vi escola de yoga cobrando R$200 por mês, nesse plano de 3 vezes por semana, e já vi escola cobrando R$600. Então, varia. Varia por quê? Depende do que você vai proporcionar para aquela pessoa. Mais uma média, uns R$300 é um valor interessante para a pessoa fazer uma aula 3 vezes por semana, se ela tem um plano no mínimo trimestral com você, tá? Por que eu tô pensando num valor que não é tão alto assim? Eu já cobrei mais, já cheguei a cobrar 500. Eu já cheguei a cobrar entre 380 a 480, 500, é um valor interessante para quem já tem escola. Porque quando você tem escola, a pessoa já entende que você tem mais custos envolvidos, fixos. Então, você pode até cobrar mais. Você pode estruturar a sua escola online. A escola não precisa ser física, ela pode ser online. E aí, você pensa nesse valor também, levando em consideração esses custos. Mas, para que você consiga cobrar uma mensalidade interessante, você tem que pensar que você não pode divulgar sua aula de yoga. Que hoje, quantas pessoas saem divulgando? Aula de yoga segunda e quarta, 7 da manhã, R$100. Aula de yoga terça e quinta, às 8 da manhã, R$30 por aula. Então, tem muita gente divulgando. E se você divulgar aula de yoga, plano 3 vezes por semana, R$300 por mês, as pessoas vão falar, nossa, mas tá caro. Então, você tem que focar em outra coisa. O que é outra coisa? Você vai focar em qual público que você vai atuar e qual vai ser a transformação que você vai colocar para esse público. Mas, por exemplo, se você atua com mulheres executivas que querem reduzir a ansiedade, você vai trabalhar toda essa parte de divulgação focada em trazer informações para mulheres reduzir a ansiedade. Então, você vai falar, olha, ajudo mulheres executivas a reduzir a ansiedade, mesmo que não tenham tempo. Com exercícios de 10 minutos por dia, sabe? E aí você vai começar a atuar com esse público. Mas você percebe que você nem precisa falar a palavra yoga na sua comunicação? Não é porque você quer esconder o yoga. É porque hoje, se você falar que você tem aula de yoga, as pessoas têm comparáveis. E, infelizmente, tem muita gente oferecendo aula de yoga por um valor bem pequenininho. Tem muita gente, porque a oferta aumentou. Muita gente está procurando yoga. Então, o que acontece? Muitas pessoas começaram a se formar como yoga. Ou que já tinham aula de yoga e nunca tinham trabalhado, começaram a dar aula. E talvez por inexperiência ou por não saber outra maneira mesmo de fazer, e tem seus méritos começar fazendo, mesmo que não seja a melhor maneira, tá? Começaram a divulgar aula de yoga e colocar um valor baixo. Então, se você se divulgar como aula de yoga, você vai entrar nessa manada de pessoas que só divulgam aula de yoga. E aí, os seus futuros alunos, seus prospects, quando chegarem para você, vão ter comparáveis. Ele vai chegar, ô Paulo, mas como é que você tá me cobrando aí R$100 por aula personal, sendo que fulano ali, ó, cobra 20. Sua aula tá cara. Você abre precedente para isso. Agora, quando você para de falar, você não fala o valor da sua hora-aula. Você traz a pessoa, conversa com a pessoa, entende as necessidades, divulga a transformação e sabe qual que é o seu público, aí é diferente. Quantos professores de yoga atuam com mulheres, divulgam, tá? Não é só atuar. Divulgam que trabalham com mulheres executivas que querem reduzir a ansiedade com 10 minutos por dia. Poucas pessoas. E aí, naquele nicho, naquele subnicho, você vai ser líder ou um dos poucos que está atuando. Então, vai ser um dos líderes daquela área. Aí você sai da manada de gente, de professores divulgando só como aula de yoga. Entende a diferença? Por isso é tão importante a gente pensar nisso primeiro. Trabalhar essa questão de você definir seu avatar, definir a transformação que você gera para aquele público, fazer toda a sua comunicação, fazer a sua curadoria de conteúdo, fazer toda a sua comunicação voltada para esse público e começar a colocar em ação. E mudar o formato, já se preparar para isso. Pense em quanto você vai cobrar,
aonde você vai ministrar a aula, qual vai ser o modelo, vai ser híbrido, vai ser só online, vai ser só presencial, vai ser aula em grupo. Estrutura a sua tabela de valores para você ter base, para, por exemplo, chegar uma pessoa a ficar barganhando, mas o valor é muito alto, né, de R$300. Tá, então faz o seguinte, fecha um plano anual que eu faço você pelo... Ou então, só para você experimentar, eu vou fechar um plano trimestral pelo valor do anual, que a pessoa vai sair ganhando, sabe? Mas é importante estruturar isso. Paulo falou aqui, tem perfil que tem, em média, 8 mil seguidores e cobra R$32 por mês. Para eles é bom, mas para quem não tem menos de 500 seguidores, não é interessante, acaba ferrando. Concordo. Paulo, é o seguinte, talvez para eles podem não ser interessante, pode ser que eles tenham uma plataforma de aulas online gravadas. Então, eles já gravaram aquelas aulas, eles disponibilizam dessa maneira. Legal. Para eles é legal, mas será que para o aluno é legal? O aluno que realmente quer evoluir, não tem um professor acompanhando, sabe? Então, a maneira mais efetiva é você, assim, e não precisa ter tantos seguidores, viu, Paulo? Eu já vi gente, eu já dei mentoria para professor e cursos, workshops, enfim, para professor de yoga, que ela já tinha mais de 12, 14 mil seguidores. O perfil dela era lindo, ainda é. Fotos maravilhosas, em viagem, em asana. O marido também lindo, tem fotos com o marido, enfim. E ela tinha muita foto linda, só que ela não sabia fazer uma curadoria de conteúdo. Ela não tinha um aluno dela que veio por ali, porque ela só fazia postagem de coisas que ela gostava. Tá tudo bem, é legal, mas não tinha. Uma coisa que ela não tinha era CTA, que é Call to Action. A pessoa vê o conteúdo dela e não sabe o que fazer com aquilo. Só acha bonito, entende? E eu já vi gente que tem 200, 300 seguidores, já consegui alunos pelo Instagram. Inclusive, uma das minhas mentoradas agora, tá, de uma dos programas, né, que tá rolando 2 turmas ao mesmo tempo de mentoria do programa VIP, conseguiu alunos com simples ação, gastando pouquinho, investindo pouquinho em anúncio pelo Facebook. Eu ensinei como fazer isso dentro do programa. E ela conseguiu 4 alunos a mais. Teve mais gente que chegou a procurar por ela que ela não quis, porque não era o perfil que ela gosta de ministrar aula. Entende? Ela investiu pouco, não tem tantos seguidores assim, mas não são muitos seguidores. Deixa eu ver aqui. 2.800 seguidores. E ela conseguiu 4 alunos. Só que eu já vi gente com 500, com 300 conseguirem alunos. Porque não depende a quantidade. Assim, é lógico. Quanto mais seguidores você tem, é mais interessante, você tem mais público te vendo, isso é legal, tal. É bacana, é bacana. Mas não necessariamente audiência e seguidores traz dinheiro para você no final do mês. Seguidor não é aluno. Você pode trazer esse aluno, você pode ter 20 mil seguidores e você vai fazer uma publicação e vem trazer, e aí você consegue trazer gente de fora. E essa pessoa de fora, através de anúncio, né? Através de uma estratégia de marketing, ela se torna seu aluno e ele nem era o seu seguidor. Então dá para fazer isso, mesmo com poucos seguidores, viu, Paulo? Mas tudo depende de como você vai criar essa preparação, essa estratégia para você voltar a dar aulas. E aí tem que ter essa coerência de tudo que você faz. Tudo tem que ter uma coerência. Para quem você vai dar aula e qual é a transformação. Você vai ter que alinhar essa comunicação. Essa comunicação tem que ser alinhada nas suas redes sociais, né, em todos os posts que você fizer, nos seus anúncios. Se você quiser fazer flyer, também tem que estar alinhado. Tem que ter esse alinhamento de informações. Se você não tiver esse alinhamento, aí você não consegue mesmo. Independente se tem 50 seguidores ou 20 mil. Esse alinhamento é muito importante. Olha só, vou dar um exemplo. Eu tenho a quantidade de seguidores, ele é, digamos, a consequência do seu trabalho. Ele vai aumentando. Não se preocupe com o número de seguidores agora, tá? É algo que não precisa se preocupar. Deve se preocupar em quem está seguindo você realmente é seu público? É seu avatar? Você está fazendo conteúdo para essa galera? Conteúdo de valor? Se sim, beleza, está no caminho certo. Agora, se você não tá tendo essa coerência, você precisa mexer. As 2 últimas turmas do programa VIP, quem começaram as mentorias comigo, eles não me seguiam. Para falar que não me seguiam, tinha uma que me seguia, todos eles vieram por anúncios que eu fiz. Uma já me segue há mais tempo, me segue desde outubro do ano passado, mas os outros, teve gente que me conheceu há menos de um mês e comprou o meu programa, faz parte da minha mentoria, com um mês. Tem gente que pode estar no seu perfil há anos e nunca comprou nada de você. Tá tudo bem, porque às vezes tem pessoas que precisam desse tempo também, desse amadurecimento de conhecer melhor você. Por isso que é tão importante você postar conteúdo, por isso que é tão importante você postar vídeo também. Vídeo ensinando técnicas que você ensina na sua aula, que você cobraria por aquelas técnicas, por aquela aula. Mas a pessoa quer ter uma amostra, quer saber se realmente o que você se propõe a entregar, você sabe. Você consegue entregar aquilo que você está se propondo. Então isso é bem importante de se observar. Então, muito bem, espero que vocês tenham uma ótima semana. Façam seu planejamento para voltarem a ministrar aulas ou para escalar mais as suas aulas. E tendo dúvidas, estou por aqui, tá bom? Então, galera do Face, LinkedIn, Twitter e YouTube, um grande beijo, ótima semana para vocês.